Fala pessoal, então esse aqui é o terceiro vídeo da aula 3, a gente está estudando vetores, tá? Essa aqui é a aula de geometria analítica. Então vamos lá, ó, exercício. Dados um vetor U e um ponto P qualquer, a gente quer mostrar que existe um único representante do vetor U com extremidade no ponto Q. Ou seja, a gente tem que mostrar que existe um ponto P único, tá? E não existe outro. De modo que o vetor U, ele admite PQ como representante. Esse exercício é o análogo para a extremidade dessa proposição aqui, ó. Que lembra essa proposição? Ela diz o seguinte, que dado um vetor no espaço e um ponto P qualquer, né? Deixa eu fazer aqui. Eu devia mudar isso aqui. Fazer do plano os desenhos fica mais fácil para mim. Bom, que aquela proposição diz o seguinte: suponha que eu tenho um ponto A no espaço e um vetor qualquer. Vou fazer assim para ficar mais. O que a proposição diz é o quê? Que eu consigo um representante desse vetor com origem no ponto A. Que eu acho que vai ser assim. Isso é o que diz a proposição, né? Dado um vetor U e um ponto A qualquer no espaço, eu consigo representar esse vetor com origem no ponto A. Tá? O que a gente quer agora é o contrário. Suponha que é dado um ponto no espaço e um vetor. O que a gente quer provar é o quê? Que existe um representante para esse vetor, para o vetor W, de modo que o ponto dado, né, no caso aqui é o ponto E, seja a extremidade desse representante. Então, em vez de querer que o ponto E seja a origem do vetor, eu vou querer ele como sendo a extremidade. Tá? Então, esse vetor A é um representante do vetor de W, né? Esse segmento orientado A, né? Ele é um representante do vetor W com extremidade em E, tá? É isso que a gente quer provar. Na verdade, isso aqui é bem tranquilo, tá? Parece meio estranho, sim, difícil, mas a partir de um momento que a gente já tem o conceito de oposto de vetor e a gente sabe que essa proposição aqui é verdadeira, a gente vai usar essa proposição em conjunto com o conceito de oposto de vetor, tá? E a gente consegue provar isso. Então, aqui nesse exercício, a hipótese é que nós temos são dados. U é um vetor e que é um ponto. A hipótese é que é dado um vetor e é dado um ponto. A tese, que é o que a gente tem que provar, é o seguinte: é que existe um único ponto P tal que o vetor U admite PQ como representante, tá? Então, o vetor U ele é igual ao vetor PQ. Então a gente tem que provar isso, tá? Hipótese a gente não tem muita coisa, né? Só o vetor e o ponto. Então, é a mesma coisa, é quase como se não tivesse hipótese, né? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a proposição 1,8 aqui, ó. Em vez de aplicar no vetor U, a gente vai aplicar no vetor oposto de U, tá?
Então olha só, eu tenho um ponto Q, né? Eu quero... vamos fazer um rascunho, tá? Vou apagar depois, tá? A gente quer chegar nisso aqui, né? Que U é da forma PQ. Mas isso significa o quê? Pensa no oposto. Quem é o oposto de U? É o oposto de PQ, né? Só que o oposto de PQ é o QP. Opa, aqui faltou o sinal de menos. Então, dizer que isso aqui é análogo a dizer que o oposto de U é QP. Mas olha só, o ponto Q é o ponto dado no exercício, né? Então, para a gente chegar aqui, a gente vai ter que esse ponto Q dado, ele vai ser a origem de um vetor, do oposto de U. E isso aqui a gente sempre consegue, né, pela proposição 1.8. Então, dado um vetor, nesse exercício nós temos o vetor oposto de U, né? Porque você tem o U, você tem o seu oposto. E nós temos o ponto Q no espaço. Então a gente vai usar o ponto Q como origem do oposto de U, tá? Então vamos lá, da proposição 1.8 segue que existe um único ponto P na proposição que falava em B, né? Mas é a fórmula, tá? Existe um único ponto B, né? Aqui ele é dado um Q, ele quer um P, tá? Esse P aqui do exercício é o B lá na proposição. Então existe um único ponto P, tal que o oposto de U ele se escreve como QP. Ok? Assim, vamos trabalhar então com essa igualdade aí. Opa. Assim, vamos relembrar, quem é o vetor U? Vocês lembram? A gente fez um exercício aí atrás que diz que o vetor U ele pode ser escrito como o oposto do seu oposto. Vamos lá de novo. O vetor U ele pode ser escrito como o oposto do seu deixa eu fechar isso aqui. O vetor U ele é o oposto ao oposto, certo? Só que o oposto de U, né, pelo que está aqui, ó, por essa igualdade, eu posso trocar por QP. Então, o oposto do oposto de U vai ficar o oposto de QP. Só que o oposto de QP, né, é o que? É o PQ. Então, cadê? A gente escreveu o U como PQ, né? Ó, a gente mostrou
que o vetor u ele é da forma PQ. E a unicidade, né, do ponto P, vem da proposição 1,8. Esse ponto P que nós pegamos, que satisfaz essa igualdade que eu pintei de amarelo, ele é único, tá? Então, existe um único ponto P no espaço, tal que U é PQ. Ok? Então, basicamente, a gente pode concluir dessa proposição desse exercício é que, dado um vetor qualquer no espaço, em um ponto qualquer, você sempre consegue representar esse vetor utilizando esse ponto como origem ou como extremidade. E de maneira única, tá? É isso. Vamos lá, então, definição agora, a gente vai definir alguns conceitos. Norma de vetor, paralelismo entre vetores, né? E o sentido de vetor, tá? Bom, vou começar pelo ponto D aqui, ó. O vetor nulo, por definição, ele é paralelo a qualquer vetor, tá? Então, pega o vetor U e um vetor nulo, onde U é qualquer vetor. O vetor nulo é paralelo ao vetor U, tá? Por definição. Ok? Você não precisa provar que o vetor U é paralelo a um vetor dado. Não precisa. Em particular, o vetor nulo é paralelo a ele mesmo. Ok? Então, a primeira definição é essa. Agora, no caso, que eu tenho dois vetores não nulos. Dois vetores diferentes do vetor nulo, tá? Bom, eles são paralelos quando os representantes são paralelos, tá? Então, por exemplo, esses dois vetores aqui, ó, U e V, são paralelos, tá? Deixa eu até menos. Opa. Deixa eu pegar esses aqui, ó. O A e o W, esses dois vetores que têm esses dois segmentos orientados como representantes são paralelos, tá? Porque o A e o W são paralelos. Ok? E notação de vetores paralelos é o usual, tá? Essas barrinhas meio tortas, tá? Então, quando escrevermos isso aqui, ó, isso aqui significa que U é paralelo ao vetor V, tá? O sentido é análogo, tá? Quando que dois vetores têm mesmo sentido? Quando os representantes são de mesmo sentido, tá? Então, por exemplo, o vetor A e o vetor W aqui, ó, se eu pensar em vetores, eles são de mesmo sentido, porque os representantes são de mesmo sentido, tá? Agora, se eu pegar o vetor A com esse vetor aqui, ó, eles têm sentido contrário, tá? E para falar em sentido de vetor, faz sentido se os vetores são paralelos, tá? Igual funcionava lá para segmentos orientados, né? A gente fala de sentido quando os segmentos são paralelos. Vetor também, né? Então, quando que dois vetores são de mesmo sentido, você vai olhar os representantes, né? Um de cada você vai pegar e vai olhar se os representantes são de mesmo sentido ou não, ok? E dois vetores não nulos são de sentido contrário. Quando os representantes, né, você pega um representante de cada vetor, eles terão sentido contrário. Em particular, se vocês voltarem lá no exercício que a gente fez, os vetores U e menos U, né, o oposto de U. Eu não sei se a gente chegou a fazer esse exercício na aula passada. Foi na aula passada, né? Se você pegar um vetor e o seu oposto, eles têm a mesma direção,
e sentido contrário, tá? Essa proposição vai decorrer dessas definições aqui, tá? Vamos pegar 3 vetores. Deixa eu... Vamos lá, item A. Se U e V são de mesmo sentido e o V e W, o mesmo acontece, né? Ou seja, U e V tem mesmo sentido e o V e o W tem mesmo sentido. Então, o U e o W também são de mesmo sentido. Vamos lá. Vou fazer na vertical, fica mais fácil desenhar, tá? Então, ó, o vetor U e o vetor V tem mesmo sentido. E vamos pegar um terceiro vetor que tem mesmo sentido que o vetor W. Um vetor W que tem mesmo sentido que o vetor V. Tá? Então, ó, as hipóteses é que esses dois têm mesmo sentido e que esses dois têm mesmo sentido. A tese, que é o que a gente pode então afirmar, é que o primeiro vetor e o terceiro aqui também tem mesmo sentido. É bem... olhando assim para um desenho, fica fácil enxergar isso, tá? Agora o item B. Se U e V são de sentido contrário e o V e o W também têm sentido contrário, então os primeiro e o terceiro têm mesmo sentido. Vamos lá. Ó. Esse aqui é o vetor U, ele tem um sentido contrário ao vetor V. Agora, se eu pegar um vetor W, que tem o sentido contrário ao sentido do vetor V, digamos esse vetor W aqui, ó, EF. Então, estou na hipótese do teorema ali, né? Do item B do teorema. U e V tem sentido contrário. Então, esses dois primeiros aqui têm sentidos contrários. E esses dois aqui, ó, têm sentidos contrários também, né? O V e o W têm sentidos contrários. Então, a gente pode concluir o quê? Que o primeiro vetor, que é o U, e o terceiro vetor, que é o W, ó, tem mesmo sentido. Ok? Então, é isso que fala. Agora o item C. Suponha que U e V tem mesmo sentido e o V e o W são de sentidos contrários. Então, U e W são de sentido contrário. Ó, então, o U e o V, mesmo sentido. Na verdade, eu até fiz eles iguais, né? Deixa eu dar uma... Olha só, o U e o V tem mesmo sentido, né? Ó. E o V e o W tem sentido contrário, né? Ó. O W aponta nesse sentido e o W é nesse sentido e o V é nesse sentido. Então, quando você olha o U e o W, eles têm sentido contrário, tá? É isso que diz a proposição, tá? A ideia basicamente é comparar o sentido de 3 vetores, tá? Então, a partir do sentido de 2 a 2, você consegue obter do outro par, tá? Se eu sei o sentido de U e V e de V e W, eu sei o sentido, comparar os sentidos de U e W, tá? É isso que essa proposição nos diz. Última definição de hoje é norma de um vetor, tá? A norma do vetor, que também é conhecida por módulo ou comprimento, acho que o pessoal na física usa mais a palavra módulo, tá? A gente vai usar norma aqui no nosso curso. Então, o que é a norma de um vetor? É simplesmente o comprimento de qualquer representante desse vetor, tá? Então, norma é um número, é número, tá? Sempre tenham em mente. Então, dado um vetor U, a norma dele a gente vai representar assim, com 2 barras, tá? Um de cada lado. E isso aqui é um número real, tá?
Isso aqui representa o comprimento de qualquer um dos seus representantes, tá? Porque os representantes de um vetor são todos de mesmo comprimento, né? Que todos eles entre si têm que ser equivalentes. Que representa o comprimento de qualquer representante do vetor U, tá? Então, por exemplo, esse vetor U, qual é a sua norma? Você vai lá e calcula o comprimento dele. Valor não vai dar certo. Então, ó, o comprimento dele é 3, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, esse vetor AB, ó, ele tem qual o comprimento dele? 1, 2, 3 quadradinhos. O vetor V tem a sua norma. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 5. Esse vetor W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros, né? 8 quadradinhos aqui. É o comprimento. A norma do vetor, tá? Norma ou comprimento, o módulo, tanto faz, tá? Atenção que às vezes não, né? Várias vezes pode aparecer em exercícios o conceito de vetor unitário. O que é um vetor unitário? É o vetor cuja norma é 1, tá? Então, ó, vetor unitário é todo vetor cuja norma é igual a 1. Gente, ó, vetores podem ser vetores diferentes podem ter normas iguais, tá? Porque a norma é o comprimento. Aí, por exemplo, ó, esse vetor aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E esse vetor aqui, ó. 4, 5. Esses dois vetores são diferentes, né? Ó. Não são paralelos, são diferentes. Mas eles têm a mesma norma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos quadrados tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vetores diferentes com a mesma norma. Também, se um exercício falar algo do tipo assim, que a norma de U igual à norma de V, você não pode concluir que os vetores são iguais, tá? Isso aqui, ó, não nos garante show. Deixa eu fechar e abrir de novo. Isso aqui não nos garante que U e V são iguais, tá? Então dizer que dois vetores são iguais é diferente de dizer que dois vetores têm a mesma norma, tá? Bom, cuidado com isso. Igual nesse caso aqui, ó. Esses dois vetores têm a mesma norma, mas eles são diferentes, tá? Uma outra observação aqui é que a norma do vetor nulo é sempre zero, tá?
E ele é o único vetor que satisfaz isso, tá? Ou seja, a norma do vetor U é igual a zero se somente se esse vetor U é o vetor nulo. Ok? E essa proposição aqui é basicamente caracterização, né, de vetores. Que a gente definiu o vetor como sendo o quê? É a classe de equipolência, né, dos representantes, dos segmentos orientados. Então isso implica que dois vetores são iguais, se e somente se eles têm mesma norma, mesma direção e mesmo sentido, né? Porque se dois vetores são iguais, eles são equipolentes. Então os representantes têm a mesma norma, ou mesmo comprimento, então os vetores terão a mesma norma. Os representantes terão a mesma direção, então os vetores terão a mesma direção. E os representantes terão o mesmo sentido, então os vetores terão o mesmo sentido, tá? Então, para que você só pode afirmar que dois vetores são iguais se eles têm a mesma norma, mesma direção e mesmo sentido, tá? Aquelas três objetos que a gente estuda, né? Aquelas três características que a gente está estudando desde a aula passada, ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na semana que vem a gente volta para estudar, definir a soma de vetores, ok? Até lá então.